Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um almoço grátis, aqui é onde a gente pensa o Brasil, a economia brasileira, de modo independente, sem pagar pedágio para o pensamento liberal. Eu sou Diogo Santos, sou economista, pesquisador em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou também da Fundação Maurício Grabois. Aqui vocês já sabem, no almoço grátis, a gente pensa o país, um projeto para esse país que transforme radicalmente as condições de vida do povo brasileiro. E para isso nós aplicamos muita crítica da economia política para pensar a realidade em que nós estamos inseridos. E hoje, claro, não será diferente, porque vocês já ouviram aquele ditado lá da avó de vocês que remédio se aplicado na dose errada vira veneno? E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. E vocês já devem ter visto nos últimos dias que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou mais uma vez a taxa básica da economia brasileira de juros, a taxa Selic, e colocou ela agora ao patamar de 14,75% ao ano. É o patamar mais elevado desde 2006, quase 20 anos que a Selic não chegava nesse patamar. Mas com um detalhe, lá em 2006 a Selic estava na trajetória de queda, ela estava mais alta, estava caindo lá no primeiro governo Lula, quando a economia brasileira estava acelerando, estava crescendo, a Selic estava caindo. Agora não, agora além de estar num patamar muito elevado, a Selic está numa trajetória de aumento, o que é muito grave para um país que precisa crescer, se modernizar, distribuir renda, como é o caso da economia brasileira. Pensa aqui comigo, o que acontece quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ainda mais um patamar tão alto como esse que nós estamos vendo agora e por tanto tempo? Vamos pensar o seguinte: juros, o que ele é para uma empresa? Juros é um custo. Assim como a empresa precisa comprar matéria-prima, pagar funcionários, pagar os fornecedores, os prestadores de serviço, pagar a energia que ela utiliza, a empresa também precisa pagar pelo crédito que ela toma no banco. E toda empresa precisa tomar crédito. As empresas que não tomam crédito, elas são empresas que inclusive têm um potencial de crescimento menor, o que acontece muito no Brasil. Como os juros é estruturalmente muito elevado, muitas empresas fogem do crédito para não comprometer a sua renda futura, a sua receita futura. Mas o fato é que, para uma empresa crescer, ela precisa tomar crédito emprestado. Ela precisa de crédito pelo que nós chamamos de capital de giro, que é ter dinheiro em caixa, enquanto o dinheiro que ela tem que receber dos seus clientes vai entrando ao longo do tempo. E principalmente, a empresa precisa de crédito para expandir a sua capacidade produtiva, para comprar uma máquina nova, para modernizar o seu processo produtivo, para expandir o tamanho da empresa, seja de uma fábrica, seja no setor de serviços, no setor comercial. As empresas precisam de crédito para poderem crescer. E é nesse crescimento, nesse investimento, que vem junto com ele a tecnologia nova, as máquinas novas com tecnologia que gera maior produtividade do trabalho. O que nós queremos, no fim das contas, com a modernização da estrutura produtiva brasileira, é ampliar a produtividade do trabalho, que os mesmos trabalhadores consigam produzir de modo melhor, produzirem mais produtos, mais mercadorias a um custo menor, tanto com o custo salarial, o custo do salário de cada mercadoria, mas também com um custo menor em termos de matéria-prima, de energia, de poluição. Então é exatamente esse investimento, a ampliação dessa capacidade de modernização da estrutura produtiva que eleva a produtividade. E é elevando a produtividade que vai ser possível o país, toda vez que começar a crescer o PIB, ter espaço para o crescimento do PIB sem pressão inflacionária. Então o que nós precisamos é justamente que, quando a economia comece a crescer, se gere esse mecanismo virtuoso de elevação do investimento para ampliar a produtividade e isso permitir mais crescimento econômico. Porém, quando o Banco Central eleva a taxa de juros e, portanto, eleva o custo das empresas, o que vai acontecer com essas decisões de investir por parte do empresário? Elas serão adiadas.
serão postergadas ou serão simplesmente esquecidas. O empresário ele vai simplesmente deixar de lado aquele projeto de investimento, aquele projeto de modernização, de comprar uma nova máquina, de trocar todo o seu processo, a sua estrutura de produção, porque ficou caro pegar o dinheiro. Ficou caro ir lá no banco e ter que pagar uma taxa de juros de 30% ao ano, porque ele talvez nem tenha capacidade de gerar um lucro acima desse crédito tão caro. Talvez o lucro que ele vai ter ao longo do ano não seja suficiente para ele pagar todo o seu custo e ainda ter que pagar por uma taxa de juros muito elevada. Então a primeira questão que nós temos que entender é que quando o Banco Central eleva a taxa de juros e coloca no patamar muito elevado e por muito tempo, todas essas decisões de investimento ficam comprometidas. E toda vez que a taxa de juros chega nesse patamar, começam a aparecer na imprensa, inevitavelmente, os casos das empresas que estão com problemas de caixa, que está pagando muitos juros e não sobra dinheiro para investimento, que estão entrando em recuperação judicial, porque o custo financeiro ficou muito elevado. Empresas que pegou um crédito emprestado, dinheiro emprestado no banco a uma taxa de juros mais baixa e agora ficou com a taxa de juros mais alta e não está conseguindo gerar caixa suficiente para pagar de volta o custo do empréstimo. E aí fica mais difícil porque precisa voltar ao banco para pegar um novo empréstimo e agora esse empréstimo está com juros mais altos e amplia a despesa financeira, o custo da empresa com o pagamento de juros. Ao elevar a taxa de juros, o Banco Central espalha custo por toda a economia, eleva o custo de se produzir, eleva o custo de se investir na economia e, portanto, atrapalha esse processo de modernização produtiva e de investimento. E não sou eu só que estou dizendo isso. Não é só quem é de esquerda, revolucionário, que está pensando que se combate a inflação com política industrial. Na verdade, lá no coração do imperialismo, lá nos Estados Unidos, o que o governo anterior fez, o governo Joe Biden, foi justamente realizar uma política industrial com esse objetivo. Qual era o nome que eles deram para essa política? Era justamente o Plano de Redução da Inflação. E o que tinha nesse plano? Aumento de taxa de juros, corte de gasto público, corte de investimento público. Não tinha nada disso. Não eram essas as medidas que estavam previstas no plano de redução da inflação, que seria justamente o que se faz no Brasil e o que a oligarquia financeira prega como forma de combater a inflação. Lá, pelo contrário, o plano de redução da inflação do Biden era um plano de aumento do investimento público em modernização da estrutura produtiva do país. Era ampliação da intervenção do Estado para acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico e industrial do país, para o país poder produzir mais, com menor custo energético, elevando a produtividade e aí sim gerando uma estrutura produtiva que tenha capacidade de crescer com menos inflação. A mesma coisa acontece na China. A China não tem problema de crescimento de inflação há muito tempo e é justamente o país que mais manteve elevada a sua taxa de investimento, ampliando a sua capacidade produtiva à frente da necessidade presente de produção, gerando, portanto, um estado em que os preços não sobem a cada vez que a economia começa a subir. Mas aqui no Brasil, o que o Banco Central faz, não só esse, mas ao longo das décadas todas anteriores, um Banco Central muito capturado pelos interesses de curto prazo da oligarquia financeira, que está pensando somente na rentabilidade da sua carteira hoje e não pensando no desenvolvimento do país. O que esse Banco Central tem feito ao longo desse tempo todo, o regime macroeconômico do Brasil caminha nessa direção, é justamente impedir esse processo virtuoso de crescimento com inflação mais baixa. Aqui no Brasil, quando o país começa a crescer um pouco, o PIB começa a crescer, logo o que acontece, e é muito positivo que aconteça, é que os salários também começam a subir. Porque no Brasil nós temos salários muito baixos e temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, o Banco Central, o que é que ele faz? Logo, aumenta a taxa de juros. Para quê? Para ampliar o fluxo de renda para o setor financeiro e, ao mesmo tempo, controlar o investimento, reduzir o investimento, reduzir o gasto das empresas na ampliação produtiva, dificultar essa modernização produtiva. Então, quando a economia começa a crescer, os salários começam a subir, a demanda começa a se expandir, é nessa hora que os empresários veem que vale a pena investir, que é possível investir e ter um ganho maior com esse investimento, vale a pena modernizar a sua empresa, ampliar a sua capacidade produtiva, porque tem demanda, porque a economia
economia está crescendo. É justamente nessa hora em que a economia entra no momento em que o investimento privado pode crescer mais fortemente. É justamente nessa hora que o Banco Central faz o quê? Justamente a pior medida possível para o investimento, que é elevar muito a taxa de juros. E aí, aquele investimento que deveria acontecer para a economia se modernizar, expandir sua estrutura produtiva e com isso ter um controle da inflação duradouro, de modo estrutural, não vai acontecer, porque o Banco Central está justamente atuando na direção oposta, está atuando para conter o crescimento do investimento, para diminuir o ímpeto dos empresários em investir, ou seja, é na direção oposta do que a economia precisava. Por isso que nós precisamos de uma outra ideia de política monetária, de um outro regime de política monetária que não vai fazer isso com o investimento toda vez que a economia comece a crescer um pouquinho e os salários comecem a subir. É outro conjunto de medidas que o Brasil precisa. Nós já discutimos isso aqui em outros vídeos aqui no Almoço Grátis, porque essa política econômica, essa forma de lidar com o crescimento econômico, com o aumento dos salários e com a inflação, somente perpetua a nossa condição de país subdesenvolvido, porque atrapalha muito o nosso processo de modernização produtiva e de transformação da nossa estrutura produtiva. E isso tem um impacto direto na vida de cada um de nós, na vida de cada trabalhador brasileiro. Aliás, já aproveita e me conta aqui nos comentários. No último período em que o Banco Central elevou muito a taxa de juros, você se deparou com a situação de querer fazer uma compra, de comprar algo parcelado, algo de maior valor e ter desistido de comprar justamente porque comprar parcelado ficou muito caro? Porque as parcelas estão muito elevadas? Provavelmente sim, ou alguém que você conhece passou por isso no último período. Porque é justamente nessa hora que fica muito caro o crédito para as empresas e também para os consumidores. Atrapalha esse processo de desenvolvimento, de crescimento da economia brasileira. E é justamente isso que o Banco Central busca fazer. Aliás, eu diria que nessa discussão toda sobre popularidade do governo federal, a gente deveria também acrescentar mais esse ponto, mais esse ingrediente, que é o fato do mal-estar que se causa na sociedade como um todo, a existência de uma taxa de juros tão elevada, que dificulta a realização do consumo, principalmente de bens de maior valor. Então, certamente isso também está afetando a popularidade do governo. Me conta aqui se você já viveu ou sabe de alguma situação nessa direção, desse jeito. E além disso, além desse impacto direto, o que também afeta diretamente cada um de nós, cada trabalhador com essa política monetária, é o fato de que, ao não permitir que o Brasil se modernize, que a nossa estrutura produtiva fique mais tecnologicamente avançada, isso também impede o surgimento de uma estrutura de empregos também mais moderna, que se gerem empregos de melhor qualidade, com maior remuneração, com capacidade de ter condições de trabalho melhores para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Não é só uma questão de dificultar o investimento produtivo no país, mas também de dificultar a transformação e a melhoria de vida de cada trabalhador. Porque um país subdesenvolvido, que gera, na sua grande maioria, somente empregos de baixa remuneração e de péssimas condições de trabalho, é justamente isso que essa política monetária provoca. E é justamente isso que nós queremos alterar com o projeto de desenvolvimento. Então, o que nós estamos falando aqui, pessoal, que não é nada contraintuitivo se você se liberta do pensamento liberal, das amarras que foram impostas para a gente pensar em política monetária e combate à inflação, é que essa política monetária de juros muito alto, ela não controla a inflação e impede no longo prazo que os fatores que efetivamente geram uma inflação mais baixa e duradoura aconteçam. Portanto, essa política monetária ela é realmente muito nociva para o nosso país. E nós precisamos combater essa política monetária. Por isso, eu digo para você, espalhe essas ideias, compartilhe esse vídeo, principalmente com aquele amigo, aquele parente que acha que taxa de juros muito alta vai ser bom para o Brasil, que vai conter a inflação. Não vai, e vai dificultar o nosso desenvolvimento a longo prazo. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo, pressiona o seu deputado, vamos à luta, porque nós temos muito ainda o que mudar nessa estrutura da política monetária e da política econômica no Brasil. Até a próxima!